pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 29 de agosto de 2023, começando o estudo com o índice futuro em FUT. Vocês veem aqui um movimento um pouco mais forte no dia de hoje, alta de 0,87%, deixando o stick candle aqui de alta, dando continuidade ao movimento de ontem. E importante agora observar como é que vai se portar justamente próximo a essa resistência aqui dos 120.400, havendo a superação seria aqui no 122.760. Lembrando que no índice futuro a gente tem um trap ativado, um trap de venda no semanal e no mensal, que jogaria bem mais embaixo dentro dessa consolidação. Em relação ao intraday, hoje teve algumas operações, vou ler aqui para vocês. A primeira delas foi levando em consideração esse movimento, né, de abertura até essa máxima. Aqui deixou um movimento de retração de 61.8, então superação do 8 ativou. Chegou a andar bastante, praticamente 900 pontos. Aqui ativou um trap de venda. Então, esse trap de venda baseado em relação a esse topo aqui anterior. Então, próximo a esse ponto, né, tentou ganhar essa região, não conseguiu. Ativou o trap de venda e o alvo dele 2 vezes para baixo. Então, com a projeção praticamente no alvo aqui, 119.400. Lembrando que aqui já seria justamente esse ponto anterior, essa máxima anterior, que deve servir como resistência. Em relação ao Ibovespa, o Ibov superou nessa região, então aqui praticamente superando essa resistência. Interessante seria que abrisse superando o candle de hoje. Segundo dia consecutivo de alta, um dia que o volume não foi tão interessante, né? Foi um volume que ficou abaixo da média, mas que superou aqui a média de 20, é um movimento importante. E agora eu tenho como resistência aqui os 120.230, observar como é que se comporta aqui nessa região. Lembrando que também no semanal e no mensal tem trap de venda ativado. E interessante aqui, vou traçar aqui no meio 1.8 desse movimento de queda, para observar seria um pouco mais para cima ainda, no 119.500. Então, esse movimento continua. A gente tem como resistência 119.500, pode ser um ponto que os vendedores entrem com um pouco mais de força, e havendo a superação 120.250. Em relação aos ativos, o primeiro de hoje seria Marfrig. Marfrig eu havia comentado, né, a presença aqui desse alargamento, mas que precisaria confirmar. Interessante seria o que? Um candle que nessa região deixasse um ponto para estabelecer o stop. Então, se a gente compra aqui, o stop seria próximo a esse suporte aqui embaixo. E próximo a esse suporte aí que poderia deixar a entrada, né? Então, segurou essa região, mas já abriu com um gap de 8% praticamente. Então já o stop ficaria muito mais caro. Levando em consideração isso, o stop seria de praticamente 11%. Então hoje fechou até um pouco feio, né? Vocês veem que a briga em cima dessa média de 20 e um candle praticamente deixando sombras bem equivalentes nas extremidades. Volume muito acima da média. Para quem está comprado, para quem esteve comprado no dia de hoje, se levarmos em consideração esse alargamento, a gente teria uma resistência importante um pouco mais para cima, né? Então espero que tenham feito parcial, seria mais 3% para cima para chegar na excelente tendência da parte superior do alargamento. Espero que tenham feito parcial, tenham protegido um pouco o lucro, mas um movimento aqui bem forte aqui em Marfrig. Próximo ativo de hoje, CVC-B3, o ativo subiu 6%. É um ativo que ainda não deixou o sinal de compra, né? Ainda não ativou nenhum tipo de padrão aqui nesse ponto. Vocês veem que o suporte importante, que seria no 2,53, já foi perdido aqui nessa região, né? Inclusive esperei ver se deixava alguma operação um pouco mais clara. Não deixou, perdeu. E agora, essa alta de hoje não teve companhia do volume, né? Então o volume bem abaixo, apesar desse movimento de alta. Então esse é um ponto já para manter a atenção em relação a essa compra. Próximo ativo, IDUC3. IDUC é um ativo que, vocês observando aqui, nós temos desse movimento de queda, uma retração de 1.8 aqui nesse ponto, perdeu, ativou aqui. Então o primeiro alvo seria justamente nos 19,71.
E segundo alvo, caso confirme o pivô, né, teria que perder essa região, seria aqui nos R$16,81. Então é interessante que perca, que esse suporte, justamente nesse 19,69, perdendo, faria esse movimento aqui, provavelmente buscando 16,81 como primeiro alvo. Próximo ativo, Pets. Pets é um ativo que hoje caiu 2,78%, e a gente já pode observar aqui uma região que tem sido defendida com um pouco mais de ênfase, né? Então a gente tem, nesse ponto, já quase 5 candles tocando nessa região, né? Se subir um pouquinho, seriam 5 candles que tocam nessa região e dá uma reagida. Então é interessante observar como é que o ativo se comporta próximo a esse ponto, R$ 5,13. Um outro ponto interessante seria a possibilidade de deixar aqui um Joy de Napoli de compra. Então, acredito até que aqui seja uma retração desse movimento. Então, desse movimento de alta, segurou próximo a essa retração. Caso haja aqui a superação deste candle no dia de amanhã, ativaria uma compra de 61,8, que jogaria como primeiro alvo os R$ 5,79, que seria aqui o ponto para superar e ativar um pivô, né? Então, importante deixar aqui um alarme na superação deste candle nos R$ 5,44. Lembrando que o OBV está bem feio, então o OBV já sugere a perda aqui dessa região, mas observar se deixa algum tipo de sinal. Em relação ao volume, o volume de pets tem aumentado muito nos últimos dias, então esse é um ponto importante. Vocês veem aqui o volume 2 vezes acima da média, acima da média. Então do dia 11 para cá, aumentou bastante aqui o volume em pets. Próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu. Aqui tem o Trap ativado, alvo R$ 4,02. Hoje, se nessa semana, né, vocês veem que tem segurado aqui próximo a esse suporte, próximo aos R$ 2,90. Então esse aqui é um ponto que nas últimas semanas tem segurado muito. E aqui vamos ver o estocástico. O estocástico apontando para cima no fundo de uma consolidação. Então pode deixar aqui uma entrada com um stop um pouco reduzido se a pessoa for mais conservadora, que seria justamente uma compra aqui nesse ponto, estabelecendo um pouco abaixo deste candle, né? Este candle 33 que mostrou mais força. Então seria uma compra aqui, stop um pouco aqui uns 3% mais para baixo. Mas o certo mesmo do trap seria o stop bem mais abaixo, seria 14% stop do trap, né? Então depende do tipo de operação. Se for buscando esse retângulo, buscando o alvo dessa consolidação, um stop aqui próximo aos 2,82 poderia ser interessante para buscar aqui esse alvo. Próximo ativo, Camil. Camil é um ativo que havia deixado um candle muito feio, um candle engolfando com volume, mas que segurou aqui nesse suporte que seria justamente uma resistência que havia brigado muito para ser ultrapassada, né? Então que nesse ponto havia tido muitos toques e agora confirmou, tem como alvo aqui o topo dessa consolidação, os R$ 9,21, um ativo que o volume aumentou muito nos últimos dias. Então, mesmo que o OBV não mostre que essa força toda, essa divergência toda, o OBV praticamente no mesmo ponto desse topo. Então, o OBV praticamente mostrando uma divergência aqui de baixa, mas o volume mostrando que pode vir um movimento mais forte. Lembrando que o alvo da consolidação desse retângulo seria os R$ 9,20. Próximo ativo, CIA, CEAB3. CIA é um ativo que deixou uma operação aqui de 61,8. Então aqui nesse ponto, nos R$ 6,49, ativou na perda deste candle, né? E depois disso já chegou a cair bastante após a ativação dele. Deixa eu retirar aqui esse ponto. Após a ativação dele já esteve caindo 13%. Deu uma recuperada, agora essa operação estaria dando 10% de queda. Lembrando que justamente aqui nesse ponto onde segurou, seria aqui a cabeça do pivô, né? Então, quem aposta aqui numa queda, quem acredita nesse padrão aqui de 61,8, projetaria primeiro alvo nos 5,14, segundo alvo nos R$ 4,73, próximo a esse suporte aqui dessa região. Então, isso aqui pode ter sido aqui realmente um pullback para aí voltar a cair. Interessante que haja perda aqui deste candle, né? Mínima deste candle.
Próximo ativo, Minerva, BIF3, ativo que sentiu muito nessa notícia que teve com o Marfrig. E vocês veem aqui que havia deixado anteriormente uma operação de 61.8, segurou aqui na cabeça do pivô. Após isso, hoje deu uma recuperada, então se entrando aqui no gráfico dos 15 minutos, vocês veem que havia segurado justamente nesse suporte, nesses 9,18 mais ou menos, chegou a estar recuperando praticamente 6%, depois devolveu tudo, caiu, né? Fechou com queda de 18% e perdeu aqui o suporte dessa 61.8. Então, essa briga aqui nesse ponto, caso o papel não consiga segurar aqui, seria para voltar na mínima nos R$ 7,85. Último ativo de hoje, Localweb, LWSA3. Esse ativo olhando hoje, principalmente pelo tempo gráfico semanal, desta pernada, segurou aqui numa retração de 61.8, né? Este candle aqui, acredito que tenha superado por pouco. Vou observar aqui a máxima. Máxima 7,40, máxima deste candle 34, foi 7,40 também, então igualou. Não chegou a ativar a operação de 61.8, mas este candle aqui, esse tipo de configuração, deixa aqui um cenário legal para comprar essa compra de 61.8 com stop um pouco abaixo deste candle 34. Então, que pode deixar um sinal interessante para buscar justamente os 9,64 pelo menos, seria uma alta bem expressiva, de 30%, stop um pouco reduzido, stop de 5, deixar uma operação interessante. E por hoje é isso, pessoal, se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.